Sejam todos bem-vindos a mais um culto em casa da Igreja Betânia de Santa Luzia. O amor é o que nos faz. O amor é o que nos faz. O amor se revela a mim como uma bandeira, verdade e graça, o mandamento e a nossa canção. Enche nosso coração de esperança essa noite, Senhor. Nós gostaríamos de cantar do Teu amor. Nós queremos cantar do Teu amor por nós. Nessa noite gostaríamos de lembrar o quanto o Senhor nos amou. Tem ciúmes de mim, o Teu amor. Eu me rendo ao vento de Tua misericórdia, Pai. Então de repente não vejo mais minhas aflições. Percebo quão maravilhoso Ele é, enquanto Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Oh, Senhor, o Senhor nos ama. O Senhor nos ama. Oh, Jesus me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Teu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de tua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama.
somos tua herança, é o nosso galadão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em teu peito acelerado. Não tenho tempo com ressentimento. Me ama Ele. Cante isso, cante isso. Ele te ama, me ama. Me ama, Ele te ama. O Senhor nos ama, Ele me ama, Ele te ama. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, distrai as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Graça e paz. Quanto mais o tempo vai passando, mais saudade vai dando das nossas reuniões presenciais, a gente poder cumprimentar, se abraçar, rir. Mas vamos ter paciência, né? Tudo vai passar. Nessa noite eu gostaria de estar meditando com vocês a respeito de um texto que está lá em João, capítulo 3. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 3. Eu queria meditar sobre o tema o amor de Deus que nos constrange. O texto diz assim, a partir do versículo 16. Esse talvez seja o versículo mais conhecido da Bíblia. Com certeza, se você não souber de cor, você já ouviu. Mas vamos fazer de conta que a gente não sabe, né? De cor. Vamos ler. Então, João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: Porque Deus amou ao mundo
de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem erguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Como eu falei, esse versículo 16, ele é um versículo mais conhecido da Bíblia. Mas eu já vi esse versículo sendo exposto de várias formas e algumas formas erradas. Para nós entendermos bem essa passagem que foi lida, a gente precisa de ler um pouco o contexto. E se você ler o início do capítulo 1, você vai observar que Jesus ele recebeu uma visita noturna de um sujeito chamado Nicodemos. E esse Nicodemos, ele era um dos principais entre os judeus. Ele, inclusive, era membro do Sinédrio, ou seja, ele era um doutor da lei. Ele era alguém que conhecia bastante a respeito da lei. E ele começa uma conversa com Jesus, e ele, estando de noite com Jesus, no versículo 2 diz, este de noite foi ter com Jesus, ele disse, Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, quando Nicodemos chega até Jesus, ele já chega partindo do pressuposto que Jesus tinha uma autoridade espiritual. Quando ele chama Jesus de Rabi, essa seria o nível mais alto dentro daquela hierarquia que existia dentro dos fariseus. Era um doutor da lei, era alguém de autoridade. Então, Nicodemos reconhecia isso em Jesus. E Jesus, então, começa a falar com ele, e aqui nós vamos ver Jesus falando a respeito do novo nascimento e discorrendo a respeito desse assunto. Quando chega no versículo 16, esse versículo ele não está aqui solto, ele não está aqui aleatório, ele está dentro do contexto dessa conversa. Porque apesar de Nicodemos começar a conversar com Jesus, fazer alguns questionamentos, chega num determinado momento que ele se cala e Jesus então continua falando. Quando a gente chega no versículo 16, ele está dizendo para esse homem o seguinte, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quando ele falou isso, você imagina o que era para um judeu receber essa informação. Porque o judeu ele achava que a prerrogativa, que o privilégio messiânico era exclusividade dos judeus. Ele achava que os outros povos todos tinham que ser destruídos, que o Messias ia chegar, que ele ia afrontar Roma, que ele ia destronar Roma e que o império, que os hebreus iam tomar o império e que os outros todos seriam seus escravos e que ele ia reinar, enfim, que os judeus iam finalmente consumar essa promessa na vida deles. Mas quando ele chega e fala, Deus amou o mundo de tal maneira, Nicodemos deve ter pensado, puxa vida, mas então Deus ama até os samaritanos? Porque se tem um povo que deveria começar a ser extirpado de acordo com a tradição judaica, eram os samaritanos. Mas puxa vida, será? Deus ama até argentino? Deus ama até argentino. Deus ama o mundo todo. Deus amou o mundo. Quando está falando de mundo na Bíblia, a gente tem que tomar cuidado,
porque em alguns casos ele está falando, mundo significa pecado, mas aqui nesse caso específico está dizendo que Deus ama toda a sua criação. Deus amou tudo que ele criou. Deus amou o mundo, Deus amou o homem de tal maneira. Então é um amor assim que a gente não consegue compreender. Porque se a gente voltar um pouquinho na história, né, a gente que está estudando aí, fazendo o discipulado com o pastor GD, às quintas-feiras, nós temos visto que no início, quando Deus criou, era tudo muito lindo, maravilhoso, perfeito. Quem fez o desarranjo de tudo foi o próprio homem. E o homem arrumou uma confusão que ele mesmo não conseguia resolver. Mas Deus amou o homem de tal maneira. No amor de Deus foi tão grande que Deus providenciou o meio de resolver essa situação. E aqui nós vimos que deu o seu Filho unigênito. Quando a gente fala de Filho unigênito, você está falando do único da espécie. Nunca mais haverá outro como Jesus. Jesus foi o único da espécie. Ele foi o próprio Deus deixando o seu lar de glória para vir aqui até esse mundo com uma única missão. A missão de Jesus era resolver a confusão que o homem arrumou lá no princípio da criação. Da mesma forma como por um homem entrou o pecado no mundo e o homem era perfeito, da mesma forma era necessário que um homem perfeito entregasse a sua vida de forma voluntária para pagar o preço do pecado de toda a humanidade. Eu queria que você pensasse a respeito disso. Quando Jesus morreu na cruz, ele estava levando sobre si o peso do pecado de toda a humanidade, desde o princípio até agora. Atualmente, nós somos mais de 7 bilhões de seres humanos na Terra. Vocês podem imaginar a dor, o sofrimento que foi levar sobre si o peso de toda a humanidade, de todas as eras. Mas Deus, ele entregou o seu Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não sei, talvez para alguns aqui, essa mensagem já seja até cansativa, seja uma mensagem já redundante. Mas conversando com uma pessoa cristã, uma pessoa sincera, uma pessoa honesta, uma pessoa que professa a fé em Cristo, é interessante que essa pessoa ela não consegue entender essa questão. Porque dentro da filosofia grega, a filosofia grega ela trabalha com uma realidade cíclica. Então, quando você vê, por exemplo, a teoria da transmigração da alma, da reencarnação, da metempsicose, você vai sempre ouvir dizer que a alma ela reencarna num outro corpo, ela reencarna num outro corpo, e ela vai reencarnando para que ela alcance a purificação. Tem algumas pessoas que se chamam cristãs, que confessam a fé cristã, que acreditam nisso. Mas quando a gente ouve falar aqui, é bem claro, dentro do Evangelho, desde que você nasce, a sua alma ela não vai ter mais fim. A Bíblia ela não dá base para essa realidade cíclica. A Bíblia ela é linear. A Bíblia diz que o homem ele começou e o homem, após a morte, ele vai continuar. A alma do homem não vai ter fim. Mas quando Jesus está falando aqui que nele, que todo aquele que nele crê não pereça, tem pessoas que se escandalizam com a realidade de que haverá o inferno depois da morte. Mas sabe, gente, foi justamente para nos libertar do poder do pecado e para que nós não viéssemos, por causa desse pecado, sofrer eternamente no inferno. É que Jesus Cristo veio a esse mundo. É que Jesus Cristo executou a obra redentora. E ele diz,
mas que não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Jesus trouxe para nós foi a oportunidade de sermos resgatados do poder do pecado e das consequências do pecado. Mas para muitas pessoas isso não basta. Para algumas pessoas essa mensagem ela é pobre. Por quê? Porque tem pessoas que acham que é muito simples isso. Não, eu preciso sofrer, eu preciso pagar algum preço, eu preciso de ter algum tipo de sacrifício. Não pode ser tão simples assim. Alguém disse que quem vive o Evangelho vive num constante sacrifício, vive num permanente sacrifício, porque pecar é bom e a gente continua lutando contra o pecado. Na verdade, quem pensa assim, eu não sei se realmente conhece o Cristo bíblico, a mensagem do Evangelho, porque esta que é a boa mensagem, a mensagem do Evangelho é essa, é que nós não somos mais dependentes do pecado, escravos do pecado. Hoje, o que nos dá prazer não é pecar. Hoje, o que nos dá prazer é justamente não pecar. E nós não temos que lutar contra esse pecado. Não. Nós temos que lutar para sermos cada dia mais santificados. É para cada dia mais nos aproximarmos da imagem de Cristo. Essa que é a mensagem do Evangelho. Mas onde é que está o sofrimento nisso? Onde é que está o sofrimento? Antes eu não podia escolher entre o pecado e a santidade, porque a minha natureza era uma natureza que dependia do pecado, ela se alimentava do pecado, ela se alegrava com o pecado, o meu lazer era pecar, o que dava prazer nos meus momentos de lazer era fazer coisas que afrontavam a Deus, era fazer coisas que eu sabia que Deus não gostava, era praticar coisas que eu sabia que Deus não gostava, mas eu estava pouco me lixando para isso. Agora, no momento que eu entreguei a minha vida para Jesus, no momento que eu entendi que hoje eu sou templo do Espírito Santo, mudou. Essa realidade mudou. Hoje o que me faz mal é justamente saber que eu estou fazendo algo que Jesus não gostaria que eu fizesse. É falar algo que eu sei que Jesus Cristo não gostaria que eu falasse. Era pensar coisas, era maquinar coisas que eu sabia que Jesus Cristo não queria que eu pensasse, que eu maquinasse. A situação foi invertida. Hoje o meu prazer está em louvar ao meu Deus. Hoje o meu prazer está em fazer o bem para o meu próximo. Hoje o meu prazer está em abençoar alguém. Hoje eu não sinto prazer em arrumar confusão com os outros. Hoje eu sinto prazer em ter paz com os outros. Essa nova natureza, ela só consegue fluir dentro de nós quando nós temos a presença do Espírito Santo dentro de nós. E é importante a gente pensar, Deus, quando a Bíblia fala que existe o inferno, que o homem vai para o inferno, Deus não tem culpa disso. Pelo contrário, era para toda a humanidade ir para o inferno. O que a humanidade merece na sua essência é ir para o inferno. Mas é justamente porque Deus nos ama que Ele deu essa oportunidade. Mas olha, Deus, Ele é amor, mas Ele é justo. E Deus, no seu amor, Ele não quis que toda a humanidade fosse para o inferno. Só que é o seguinte, para resolver essa situação, nós precisamos de tomar uma decisão. Porque Deus, Ele não inocenta um culpado. Deus perdoa pecados. E para receber o perdão de Deus, é necessário reconhecer que é pecador e é necessário confessar esse pecado. Aí sim, a partir
dessa atitude, nós temos a vida eterna. Ele continua falando no 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ué, Paulo, então se o mundo vai ser salvo por Jesus, que maravilha! Então já está tudo resolvido. Então por que precisa desse lero-lero todo aí? Não está escrito aí que o mundo, para que o mundo todo fosse salvo? Sim, para que o mundo todo... O sacrifício de Jesus é suficiente para salvar toda a humanidade do inferno. O preço pago na cruz é suficiente para pagar o preço de todo o pecado. Mas esse preço, ele só é efetivo na vida daquele que crê. Por quê? Porque se você crê, você já está com a sua vida eterna garantida. Mas aqui, continuando no versículo 18, ele diz: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado. Então Deus não manda ninguém para o inferno. Deus não é responsável pela perdição de ninguém. Quem vai para o inferno é o homem que decide negar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Sabe, tem algumas pessoas que acham, porque frequentam a igreja, porque entregam o dízimo, porque tem um cargo na igreja, é um pastor, ele é um padre, ele é alguma coisa, porque ele não mata, ele não rouba, ele acha que vai conseguir chegar até o céu por causa dessas coisas. Não vai. Esse não é o caminho que leva até Deus. O caminho que leva até Deus é Jesus Cristo. Ele deixou isso registrado no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é a essência do Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. É com isso que você tem que se preocupar. É com isso que você tem que se preocupar. É de colocar sua cabeça no travesseiro e fazer uma análise da sua vida e pensar: será que eu continuo escravizado pelo pecado? Será que eu continuo escravizado pela vaidade, pela mentira, pelo ódio, pelo rancor, pela avareza, pela promiscuidade, pela sexualidade, pela prostituição? Será que essas coisas ainda continuam dominando a minha vida? Ou será que hoje eu quero a verdade, eu quero a moral, eu quero ser honesto, eu quero ter uma vida limpa, uma vida pura, eu quero que as pessoas olhem para mim e falem: ali está indo um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Ou eu prefiro que os meus amigos olhem para mim como se eu for, os meus amigos que não são cristãos, olhem para mim e me identifiquem com eles. Nós temos que olhar para Cristo, nós temos que olhar para a cruz a cada manhã e pedir sinceramente: Senhor, eu quero me aproximar mais de Ti. Senhor, cuida das minhas palavras. Senhor, cuida dos meus pensamentos. Senhor, cuida dos meus olhos, dos meus ouvidos. Senhor, não me deixe tocar no imundo. Senhor, não me deixe andar por caminhos imundos. Senhor, não deixe que a maldade, que o pecado tome conta da minha mente. Esse homem, a gente não vê a finalização dessa conversa, mas com certeza esse homem foi impactado, porque esse Nicodemos, que ouviu essa mensagem, não tem lugar nenhum aqui na Bíblia dizendo que ele recebeu, que ele entregou sua vida para Jesus, que ele se converteu. Mas, quando Jesus foi levado ao Sinédrio, ele intercedeu por Jesus. Se você olhar esse texto, você vai observar que ele se levantou e falou: a nossa lei não permite que um sujeito seja levado à morte sem que se defenda. Quando o corpo de Jesus estava na cruz, eles costumavam largar os corpos lá para que eles fossem comidos
pelos predadores. Ele não deixou, ele intercedeu para que recolhesse e que o corpo de Jesus fosse colocado num sepulcro, um sepulcro novo, junto com José de Arimateia. Eu não sei se esse cara se converteu. Quando eu chegar lá no céu eu vou ter certeza. Mas uma coisa eu te digo, que esse homem teve a vida transformada por essa conversa com Jesus. Ninguém, nenhum ser humano que tem um encontro genuíno com Jesus, nenhum ser humano que ouve a voz de Jesus é capaz de resistir. Jamais alguém vai ter um encontro pessoal com Jesus e vai continuar sendo a mesma pessoa. Ela é transformada de uma vez para outra. É uma natureza completamente nova. Que essa mensagem possa ficar no seu coração, que você possa refletir sobre isso, que você possa pensar sobre isso. Eu não sei quanto tempo tem que você frequenta a igreja, eu não sei se você tem algum cargo na igreja, eu não sei o que te move a viver uma vida religiosa, mas alguma coisa eu queria que ficasse gravada na sua mente. Você precisa de ter uma transformação através do seu encontro com Jesus. E esse privilégio, essa misericórdia e essa graça, ela é estendida até nós quando o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Deus não quer religiosos. Deus não está à procura de religiosos, de filósofos, de boas pessoas. Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai. Um amor como o seu, nós não conseguimos entender. Ele é incompreensível. Muito obrigado porque o Senhor enviou Jesus Cristo para que Ele morresse na cruz em nosso lugar. E muito obrigado, Deus, pelo Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Deus, ainda que nós não venhamos a entender os momentos difíceis da nossa vida, como passar por uma pandemia, como ter dificuldades financeiras, como ter dificuldades no relacionamento, como ter escassez de recursos, mas o Senhor continua imponente, no mesmo lugar que estava, quando seu filho foi humilhado, foi agredido, foi pendurado numa cruz, foi sepultado. Mas o Senhor ressuscitou o seu filho, porque o Senhor continua sendo Deus. O Senhor é o nosso Deus. E o que nós queremos agora, Pai, é pedir ao Senhor que a Tua palavra venha, ó Deus, trazer alento aos nossos corações. Que nós venhamos a recorrer ao Senhor e buscar em Ti aquilo que nós queremos ser a solução para nossas vidas. Mas que o Senhor sempre, Pai, a alegria de ter o nosso nome escrito no livro da vida seja para nós o mais importante. Que o Senhor visite cada alma agora. O meu desejo, Pai, é que cada um realmente tenha certeza de que se nós formos até o Senhor, antes do Senhor voltar, que nós estejamos para sempre ao Teu lado, no Teu reino. Muito obrigado, eu oro crendo em nome de Jesus. Amém.